não sei muito bem como dizer, porque eu não sei de que uso de drogas estamos falando, então eu vou dizer como é que eu entendo isso, tá? Não é qualquer uso de drogas que é um problema, certo? Mas talvez a gente precise olhar para isso sempre, né? Então, por exemplo, né, digamos que num cenário psiquiátrico a gente, né, se faz uma diferença entre o uso casual, o uso habitual e o uso dependente, né? Muitas vezes se olha só pelo indivíduo e seu comportamento. Então, se diz assim, se a pessoa usa drogas eventualmente, aí eu uso eventual. Se a pessoa tem o hábito, né, de usar, assim, ou se a pessoa não consegue parar de usar. Eu prefiro falar da relação, né, das pessoas com a substância e da função que essa substância tem para ela, digamos assim, na sua vida, né? Isso é importante, eu me lembro que é importante considerar quando é suplência e quando é suplemento, né? Isso é uma questão conceitual que a gente trabalha para poder lidar com essa diferença, né? De níveis de compulsão, de gozo. Tu traz uma rede toda pulsional também, né? Que é importante, né? Que não é só do familiar, mas é dessa rede toda que a clínica nunca vai deixar de ser social, né? E isso, a suplência e o suplemento é importante a gente ficar atento, né? Aí para pensar a função, né? Sim. Então, né? Digamos assim que as substâncias, sejam elas quais forem, tá? As legais ou as ilegais, né? As medicações que a gente toma, o álcool que é permitido e as drogas que são proibidas, essas, né? Que a gente chamaria de substância também, porque todas são drogas, todas são fármacos, né? Assim, as pessoas, com qualquer uma delas, isso é muito importante, porque com qualquer uma delas o sujeito pode se relacionar eventualmente, inclusive com o crack, né? Que tem essa, não, né? Então, assim, tem um discurso sobre as drogas, né? Que é, assim, foi o discurso do terror, né? Então, tem uma certa hierarquização, como que se umas não fizessem tão mal quanto as outras, né? Pela própria química, né? E não aí não considera o sujeito na escola. Não que não tenha isso, tem substâncias que são mais nocivas, que são rapidamente mais nocivas ao sistema nervoso. Ninguém está negando isso, ninguém é negacionista aqui, né? A ponto de negar que, por exemplo, uma substância como o crack, que é um refúgio do refúgio, né? Ele tem uma ação no organismo, né? Mais rápida e até pode ser mais nociva, mas isso não tem nada a ver com a relação que o sujeito possa fazer, né, com essa substância, né? Então, acho que a gente precisa dissociar, né, a relação e a função dessa substância na vida com, digamos, a sua periculosidade, né? Porque o algo que, a princípio, é tido como algo não tão nocivo, nesse grau hierárquico midiático, né, ele pode ser muito mais prejudicial, dependendo da relação que a pessoa tenha e da função que ele, né, digamos, tenha na sua vida, né, inclusive a vida psíquica. Então, acho que isso é uma coisa importante, assim, né, porque muitas vezes o que se faz é pelo discurso do terror, especialmente com jovens, né, fortalecer o uso da droga quando está se querendo não fortalecer, né. Então, eu me lembro há muitos anos, assim, desde que eu comecei a trabalhar com isso, né? Quando um jovem, né, usava alguma substância, todas as instituições familiares, escolares, midiáticas, né, olhavam só para aquele uso, né? Então, se a gente está dizendo que, por exemplo, na adolescência, eu vou retomar ali essa linguagem mais psicanalítica, né? Tem um momento, na juventude, na adolescência, tem um momento do sujeito ali se rever, testar suas referências, né? Que também são referências sociais, enfim, né?
tá nesse momento, assim, de um certo questionamento, né, das suas referências da infância, e um teste, assim, em relação a por onde que ele vai, onde essa figura do grande outro que o Gaio estava falando tem uma função importante, né, mas o grande outro é um lugar, é a cultura, né, é um lugar de discurso, né. Então, assim, se esse sujeito, né, nesse contexto todo que a gente está falando, ele lança com as drogas uma pergunta, né, ao familiar, ao social, digamos, à cultura, né, assim, assim, muitas vezes utilizando uma substância, vocês me toleram, né, que é muitas vezes a pergunta do jovem, né, se eu fumar maconha, se eu beber demais, né? Ainda, né? Você acolhido, né? Essa pode ser uma referência para mim. E do lugar desse outro, a única resposta, né? Como diz a Chimamanda, as respostas únicas, né? As histórias únicas. A única resposta que esse sujeito recebe é: tu é um drogado, sei lá, né? E não se olha para as outras coisas todas, né, que daqui a pouco esse jovem, né, também faz. Então, se poderia dizer, bom, tu é um bom estudante, tu é um bom trabalhador, tu é, né, sei lá, joga bem futebol, né, tudo bem, tu usa drogas, mas assim, tu é um excelente jogador de futebol, de basquete, ou tu, sei lá, tu gosta de sei lá o quê, tu faz rap muito bem, né. Isso a gente está falando, sim, também num contexto muito de classe média, talvez, né? A gente, quando é outra classe social, acho que a gente precisa acrescentar isso, que muitas vezes o comércio, né, e o próprio uso das drogas se coloca socialmente como quase a única saída, né? Não há outra perspectiva para as pessoas, ou pelo menos elas não vislumbram, e elas precisam de ajuda, né, para ajuda, eu digo assim, de um acompanhamento, de uma escuta, né, para poder ver se podem cavocar outras saídas, né. Então, assim, muitas vezes para as pessoas, né, socialmente, né, lhes é restrito, né, uma saída mais pela via eu não vou chamar de tráfico, porque para mim tráfico é os grandes, tá? Do comércio de drogas, certo? O tráfico é outro patamar que não está ali na comunidade da favela, por exemplo. Professora Gaio, ouvindo a professora falando, vem várias coisas na cabeça, né? Então eu tenho que me policiar para poder racionalizar, mas sem dúvida, quando tu fala nessa estratificação social de como a gente rotula um menino de classe média que usa maconha ou cocaína e de como a gente rotula um menino pobre da periferia que usa maconha ou crack, né? E basta a gente dar uma olhadinha nos nossos presídios, né? Quem são as pessoas que estão nos nossos presídios. E muitas vezes, professora, me vem na cabeça que perspectiva a gente dá socialmente para esse menino lá da periferia. Muitas vezes, essas atribuições é uma forma de subsistência. Então, ou a gente encara esse problema como um problema social realmente amplo, né? Ou a gente vai continuar fazendo essas discussões paliativas, né, midiáticas, que nunca vão atacar o problema na sua integralidade, né, professora? Só para complementar, eu acho importante, ouvindo o que vocês dois falaram, a gente fazer o link de que a redução de danos, ela também opera no clínico. Ela é no campo da política pública, do SUS, mas na clínica também, né, Sandra? A gente tem que ter essa ferramenta para poder acolher, para poder ver toda essa gama de produções de subjetividade que estão em jogo no campo individual e social. É que eu não separo mais a política da clínica. Não dá para separar, né? Não. Nem o Freud separava, né? A clínica é política, né? Sim. Então, se a gente está entendendo, né, que a gente vive numa política segregacionista, né, que é isso, né, que vocês estão dizendo, né?
que segrega, que para uns, né, atribui esse lugar de craqueiro, não sei o quê, para outros, um menino, um jovem, vejam como aparece nos jornais, né, o bandido, o traficante e o adolescente que fez comércio de drogas, né? Quer dizer, os dois fizeram a mesma coisa, né, os dois venderam, usaram, sei lá, mas um é de classe média, média alta, e o outro é um menino negro, provavelmente, da favela. Então, digamos assim que discursivamente, né, se atribuem lugares e valores diferentes para uma mesma ação em função, né, do valor aí dessa sociedade de classes, né, e de segregação racial que a gente vive também. Mas, assim, então, para alguns, né, fica isso. Então, por isso, a clínica, então, intervir na política é intervir na clínica. Né? Então, quando isso eu bato. Né? As pessoas falam assim, mas tu vai lá discutir. Agora não se discute mais isso, espero que a gente comece a voltar a discutir, mas, né, eu ia muito discutir a legalização. E que trabalho social? Não, estou fazendo um trabalho clínico. Né? Não estou fazendo só um trabalho social, por isso que eu digo, falar de consumo na escola, na mídia, não sei aonde, não é só um trabalho de prevenção social, é um trabalho clínico, a gente está intervindo no fenômeno, né? Que não é só o da pessoa que usa o fenômeno, é tudo isso colocado também. Então, é um trabalho, a gente intervir na política é intervir na clínica, acho que a gente tem que parar de opor. Então, assim, Gaio, eu acho que essa é uma outra desconstrução que a gente precisa fazer, né? De que quando se trata do sujeito é clínica, quando se trata o resto é ampliado, sempre foi ampliado, entendeu? A clínica sempre foi política, né? Sim. Freud dizia isso, né? Que não existe uma clínica que não seja social, né? Então, tá. Então, intervir no social é intervir na clínica, né? Agora, sim, né? Se a gente está intervindo com aquela pessoa que vem angustiada porque tem, sim, sua problemática, ou vem a família angustiada, ou vem o trabalho angustiado, ou vem, né? Os lugares por onde a pessoa circula, se angustia ou quer se perguntar pelo uso de drogas que se faz, que ela faz, ou que o trabalhador faz, ou que, sei lá, o estudante faz, ou que, enfim. Bom, aí a gente precisa também trabalhar com aquele sujeito, né, e com aquela instituição, né. E aí, sim, a gente vai... Então, assim, uma coisa importante que eu disse, assim, é fazer esse diagnóstico situacional, né, quais são, digamos assim, eu não gosto dessa... Tem uma palavrinha na moda agora que as pessoas estão usando, que é o tal do gatilho, né? Mas, assim, quais são, digamos assim, as circunstâncias sociais ali, né, de consumo, mas também qual é que é a história pessoal, né? Qual é que é a história também familiar, né, da pessoa, como que ela tomou contato com as drogas, enfim... Ela faz um uso mais esporádico, ela tem hábitos para determinadas coisas, ela tem dependência em algum momento, né? Então, assim, isso não é igual para... Assim, isso, numa mesma pessoa, no mesmo momento, pode ter os 3 tipos de relação, né? Ser eventual para alguma coisa, habitual para outra e dependente para outra. Por exemplo, bom, sempre que eu me angustio porque eu tenho não sei o quê, eu preciso, né? Então, é um hábito meio dependente, né? Mas, assim, eventualmente, para sair, eu uso tal coisa. Bom, não é um hábito, é uma eventualidade. Às vezes eu uso, às vezes eu não uso. Então, esse diagnóstico, gente, assim, que não tem sido feito com as pessoas, é fundamental, né? Assim, porque a pessoa não é dependente da droga para tudo. Pode ser que algumas pessoas, sim. Mas o que acontece? Que a gente, às vezes, clinicamente, quando vê que a pessoa é dependente para alguma coisa, já generaliza, né? E acha que ela é dependente para tudo, e às vezes não é. Tu não escuta o singular, né? E às vezes não é, né? Então, às vezes, no singular... Ela pode ser dependente de alguma substância para trabalhar, por exemplo, mas ela não depende da mesma substância para se divertir, né?
no mesmo tempo, na mesma época, a mesma pessoa. Não, eu só dependo sei lá, da cocaína, né? Porque eu tenho um ritmo de trabalho acelerado, não sei o que, e sem cocaína eu não consigo dar conta, mas é só para o trabalho, né? Eu não preciso de cocaína para me divertir. Isso existe, gente. Tem pessoas que precisam de cocaína para tudo, né? Vamos dar um exemplo, assim, mais da droga legalizada, tá? E prescrita. Crianças e Ritalina, né? Uhum. A gente conversa com os neurologistas, né? Com neurologistas pediátricos sérios, né? E muitas vezes eles têm receitado Ritalina só durante o período escolar, né? E dizem que estão nas férias, no fim de semana, precisa usar, né? Então, digamos que ali as drogas, tanto a cocaína para o trabalho quanto a Ritalina para a escola, ela não é uma coisa da pessoa, né? Ela é uma substância que se coloca numa função adaptativa, né? Das demandas do trabalho da escola, que o sujeito precisa mediar com essa substância, né? Então, assim, é responsabilidade só do sujeito? Não, né? A gente podia mudar o universo da escola e mudar o universo do trabalho, que também, de repente, a pessoa não precisaria de substância, né? Então, por isso que eu digo, se sempre é numa relação, né? Que essa substância se coloca com uma determinada função. E aí sim, né, que a gente fala do suplemento e da suplência a partir de determinados autores, outros autores vão chamar de outra maneira, né?